Oi, pessoal, beleza? A gente está aqui no Zona Cinza, nosso canal de... Ih, errei tudo. Essa vai pro final, lá pros erros lá do video show, né? Oi, gente, beleza? Então, a gente está aqui no Zona Cinza para mais um vídeo sobre cultura pop, né? E hoje a gente vai falar sobre o Pantera Negra 2, a continuação aí do filme incrível, né? Do Ryan Coogler, né? O diretor mais autoral da Marvel. Ele consegue entrar e mudar um pouquinho o formato da Marvel, né? Então a gente vai conversar aí sobre esse filme tão significativo e emotivo, né? Que é depois da morte, né? Do Chadwick Boseman. A gente vai ver o que a gente pode dizer, o que a gente pode comentar sobre esse filme aí. Então vamos lá, vou passar a bola aqui para os meus companheiros, Henrique e Fernando. Vamos. Vou começar falando aí o que vocês acharam desse novo filme do Pantera Negra. Aproveitar a bola, Wagner. Tudo bem, Wagner, Fernando? Prazer estar com vocês. Pessoal, fazer o nosso famoso alerta de spoiler, né? Por favor. Sim. Então, se você ainda não assistiu o filme e se importa com spoilers, por favor, assista o filme e depois você vem para cá, porque a gente vai comentar, né? Sempre com a perspectiva do Fernando da sociologia, do Wagner com os estudos literários, né? E minha com a filosofia, né? Com essa ótica, a gente não vai fazer uma análise aqui se o filme é bom, se a direção, a fotografia, não é esse o objetivo, é pegar o que o filme... Não, pode falar da fotografia também. Claro. Falar, mas, sim, a fotografia é colorida. Mas pegar o que o filme dá para pensar e analisar, trazer para vocês através dessas lentes, né? Dessas três áreas aqui, representado por nós três, né? Fernando, fique à vontade, o que você achou? E já vou botar uma pulguinha na orelha. É claro que o filme faz uma referência no começo à figura do Pantera Negra do filme 1, né? Eu não sei falar o nome dele. Chadwick Boseman. Eu falo do jeito aqui. Aparece um muro pintado com a foto dele, né? Com a imagem dele muito bonita, assim, um velório, tipo assim. Eu até saio umas lágrimazinhas e tal. E ali na hora que tem a primeira cena, né? A cena que abre o filme, depois tem aquela vinheta da Marvel, né? E é uma vinheta em silêncio, né? Só com imagens do ator. O que você achou disso, Fernando? Fizeram uma homenagem bonita? Rapaz, para começar, né, bem-vindos aí hoje não só os wakandanos, mas também os talocões. os talocão. Mas Tolacan? Acho que é Tolacano. Mas eu gostei de chamar de talocão, né? Talocão. Mas, cara, eu acho que assim, né, falando um pouquinho do filme, né, para quem vem lá do Pantera 1, né? Inclusive a gente indica, se você não viu ainda, veja o nosso vídeo, né? Sobre o Pantera 1 que a gente comenta. A gente vem de um filme que constrói pra gente todo um país, né? Fictício, que é Wakanda, que o nome desse segundo filme, né? Já nos diz que o Wakanda vai ter esse papel chave de novo, como teve no primeiro filme. E ele tem um desafio à parte, que é um filme que passa por uma dificuldade de produção, que é perder o seu protagonista, né? E nesse sentido, acho que esse filme traz uma carga emocional muito forte, né? Que o Henrique já começa com isso. E eu acho que isso foi, inclusive, né? Uma das coisas, um dos acertos. Eu acho que traz uma sensibilidade da gente sentir, né? A ausência do ator e do personagem, de certa maneira, né? Por mais que a gente tenha nossas críticas ao Rei T'Challa, você também pode checar no nosso outro vídeo, né? Mais uma vez. Eu acho que o filme traz essa dimensão, ele traz aqueles ritos iniciais, né? Que são bastante intensos também. Eu acho que ali já tem, mais uma vez, aquela afirmação da África no próprio velório como uma coisa que é triste, mas é feliz ao mesmo tempo, né? O velório dançado. A gente até estranha, né? Eu me lembro daquele meme. Me veio o meme na hora daquele meme do pessoal do caixão. Do caixão cantando e dançando. E eu acho que para nós é muito difícil a ideia de celebrar a morte, né? Eu acho que por todo o contexto capitalista, o contexto de desencantamento do mundo, de posse de tudo, a gente tem muita dificuldade de lidar com a perda, né? E eu acho que, não que seja mais fácil exatamente para esses povos, eu não sei, saberia dizer
precisamente, mas ela é celebrada de uma certa forma, né? E o filme já nos coloca nesse primeiro momento, relembrando do Chadwick, do T'Challa, nos apresentando uma visão sobre a morte, e aí eu acho que a gente já começa a entrar novamente nessa realidade, que é a realidade de Wakanda, e agora, com a presença de um novo povo, que vai ser chave para pro contexto desse filme, né, que vai ser representado, né, pela cidade, uma espécie de cidade dessas, né, ancestrais, que vai ser chamada de Talocan, né, de todo um povo, que vai fazer referência às culturas agora da América, né, das Américas, e isso eu acho que é um dos pontos também que enriquece o filme. Mas, muito antes disso, a gente começa com o filme, logo após ele nos apresentar, desse momento sentimental, que eu acho que é muito legal, porque a força dos símbolos, né? Isso tudo que a gente vem falando sempre, né? Eu acho que, como o Henrique cita essa vinheta em silêncio, as cores, é uma vinheta totalmente dedicada ao Pantera, né? Diferente de outras vinhetas que às vezes mostram outras cenas de outros filmes, outros personagens. Ela traz isso. E nós vamos ver justamente um filme onde o Pantera vai demorar muito a dar as caras, né? Vai ser um filme quase que sem a presença do Pantera. O Pantera vai ser esse fantasma, né? Ele vai estar ali habitando. E aí a gente é colocado na primeira grande questão, que vai ser: agora o Wakanda, lá no final do primeiro filme, se revelou, decidiu entrar no jogo das forças. Como, né, se revelou como uma superpotência na África, dotada de um recurso que ninguém mais tem, que é o Vibranium, né? Supostamente, né, Gui? Supostamente, né? Olha, já toma esse spoiler na sua cara, não é só o Wakanda que tem o Vibranium, né? A gente vai ver, mas antes, né, de entrar nessa questão, o mundo está diante dessa situação, e é claro, no mundo minimamente verossímil, né, já que os heróis, eles são essas figuras, mas que de alguma forma habitam num mundo que tem muitas semelhanças com os nossos, o Wakanda não passaria ilesa, né, diante de um mundo que ia olhar e bater palmas para ela. Ah, bem-vindo, um novo jogador que vem ocupar o primeiro lugar. E aí a gente vai ser colocado dentro de uma cúpula ali, né? Eu não me lembro se relata se é Nações Unidas, se é G20, eu não lembro. Mais uma cúpula dos países ali, né? E as potências estão incomodadas com o fato de que o Wakanda não está compartilhando a tecnologia que ela tem, né? É claro que isso pode ser visto num primeiro momento, né? Aquela coisa, poxa, os caras têm a tecnologia incrível, por que eles não compartilham com a gente? Né? Poderiam estar salvando vidas. Nós sabemos muito bem que não é essa questão, né? E o filme já nos coloca, e aí ele começou, inclusive, a me levar para um rumo que era o que eu tinha expectativa, né? De que ele ia trazer essa problemática centrada numa Wakanda que se revelou, né? E aí eu gostei muito daquele começo, porque ele traz a questão geopolítica para nós, que ajuda muito a refletir o nosso mundo. Nós estamos num contexto de guerra, né? Nós estamos num contexto que está acontecendo um conflito, né? E na verdade existem vários conflitos acontecendo simultaneamente, né? A gente só fica sabendo mais do que é o conflito que está na Europa, né? Que vai chamar mais atenção, mas a gente já vê essa dimensão ali. E como que esses países, eles estão claramente em desvantagem com essa nação que aparece do nada, né? E aí eu acho que esse é o nosso primeiro tema, né? E aí eu acho que a gente pode discutir um pouco essa questão, que seria essa geopolítica do Vibranium, né? Dentro desse... E claro, né? Se vocês quiserem tocar um pouquinho mais nessa questão do Pantera. Olha que interessante. O filme, depois dessa imagem do G20, né, tem uma fala muito forte da rainha de Wakanda. Não lembro se é Romanda o nome dela. Vocês lembram? Ramonda. Uma fala muito forte dela, uma mulher empoderada, né? Enfim, ela coloca mercenários que teriam entrado numa fábrica do Wakanda e coisas do tipo, né? Enfim. E aí passa para uma plataforma no mar. E aí, a não sei quantos metros de profundidade, me lembrou o pré-sal, né? Eles estão explorando o Vibranium, né? Eles encontraram um veio de Vibranium submarino. E alguém teria... O Petrobras vai explorar lá vai explorar o Vibranium.
E aí depois a gente vai ficar sabendo que foi uma aluna do MIT, talvez uma caloura, não sei, que fez um trabalho, né, de matéria, de uma disciplina, ela fez uma máquina que conseguia explorar o vibrânio, porque o vibrânio é um metal que não interage com os outros metais, enfim, com campo magnético, coisas do tipo. E aí surgem criaturas estranhas naquela operação, né, que estão ali para proteger o vibrânio, enfim, e essas criaturas fazem um ataque à plataforma e matam todo mundo e coisas do tipo. Eu queria, aqui é lógico, como um cara entusiasta da mitologia grega, né, eu já dei um curso de mitologia grega, um curso de extensão, né, falando sobre a Odisseia, não tem como deixar de falar, porque esses seres são seres aquáticos, né, são figuras aquáticas, e uma cena do filme mostra um canto de sereia, né? Eles na água, eles começam a entoar um canto, e esse canto é hipnótico, e as pessoas, sob a influência desse canto, se lançam ao mar. E não tem como deixar de fazer uma referência a Ulisses, né? Na Odisseia, passando com o navio dele na Ilha das Sereias, né? E aí o que ele faz? As sereias, meio abutre, cabeça de mulher, elas cantam, né? E aquele canto é irresistível, os homens se lançam ao mar e todos morrem, são devorados e coisas do tipo. E aí o que Ulisses faz? Ulisses coloca cera de abelha no ouvido dos seus marinheiros e ele se amarra ao mastro, né? Pede para os marinheiros amarrarem o mastro, dá instruções ao capitão para ele não desamarrar Ulisses, mesmo se Ulisses pedir, cara. Coisa que acontece, o capitão não desamarra e Ulisses pode reclamar para si o mérito de ter sido o único homem que escutou o canto das sereias e sobreviveu, né? E esse canto da sereia vai aparecer no segundo momento do filme, quando eles invadem Wakanda, eles também cantam, né? Essa população dessa Atlântida, né? Eles têm essa... Então, eles fizeram... o Talocan. Eles pegaram um povo, assim, de descendência mesoamericana, né? Com elementos culturais de Mesoamérica, né? Da América Central. Mas eles colocaram elementos culturais da mitologia grega, cara. Até o próprio Kukulkan, né? Que é o Namor, ele faz referência assim, direta ao deus Hermes, né? Que tem os pés alados e tal. Então, como é que você vê isso, Wagner? Essa miscelânea cultural que eles fizeram de fazer uma amálgama entre mitologia mesoamericana e mitologia grega? Isso é muito interessante, né? Porque o personagem, né? O Namor, originalmente, né? A cidade é Atlântida, né? Então acho que é interessante o Ryan Coogler, né? A iniciativa de mudar isso, né? Mudar essa origem do personagem. Já tem mitologia grega e nórdica demais na Marvel, né? Então acho que acertado, assim como ele cria uma mitologia para Wakanda, né? Essa África, né? Que ele constrói com Wakanda. Eu acho que também Talocan, né? Que é esse nome novo, essa origem nova, é muito interessante, é muito porque descola, né? Dessa mitologia grega, toma elementos, né? Tem questão dos pés alados, enfim. Mas ao mesmo tempo tem toda uma história de origem ligada àquele lugar, àquela terra, àquele povo, né? E aparece ali uma cena, aparecem os colonizadores espanhóis, né? Que aliás, é interessante, eu lembrei que nos Eternos também, que é um filme do ano passado, aparece também, né? Os Eternos são seres que vivem, sei lá, indefinidamente, não morrem, né? E eles viveram também tem uma cena, eles viveram pelos grandes conflitos do planeta e tal, tem inclusive uma cena que eles estão no continente, ali no que seria o continente americano, e eles lutam também contra os colonizadores, né? Então aparece de novo esse tema no universo da Marvel, né? E eu acho importante, eu acho que já que Wakanda, né, o primeiro filme do Pantera Negra é um marco muito forte nesse sentido, né? De deslocamento, de cosmologia, né? Para a África, para a negritude, né? Então, não a questão da ancestralidade, né, Wagner? Essa questão dessa ancestralidade negra africana e tal, e colocar esse contraponto, né? Reconfigurar esse personagem do Namor dessa forma é muito interessante mesmo, assim. Esse personagem entrar dessa maneira, com essa característica, com um ator
mexicano, né? Tem outros atores também que são, não sei se são mexicanos ou porto-riquenhos também que estão no filme. Tem a presença do espanhol, eles falam espanhol, eles falam também uma língua maia também. Boa parte, aliás, isso é curioso, né? Porque é raro isso, um filme, uma produção de Hollywood que tem tantas cenas com outra língua que não o inglês, né? Quer dizer, além de ter esse inglês com sotaque que o povo de Wakanda fala e também o povo de Talocan fala, né? Ainda tem o espanhol e tem essa língua maia, né? Então, né, eu acho incrível essa introdução desse universo, né? Porque acaba sendo mais um filme que tem muita pouca presença branca ou europeia. Né? Isso é legal. E eu acho que só podia realmente vir do universo do Pantera Negra, né? Desse universo do Pantera Negra dentro da Marvel, né? Ô, Fernando, você queria comentar um pouquinho sobre a cena de origem do Namor, cara? Ah, sim. Eu acho que tem algumas coisas que eu queria conectar, né? Pegando essa ideia do Namor, né? O nosso vilão, né? Herói, todas as aspas, vilão. né? Porque né, os vilões isso é um mérito pros filmes do Pantera Negra, né? Os vilões são muito mais cinzas, do que a gente vai ver em muitos outros filmes, né? O que deixa os dilemas também um pouco mais complicados de serem resolvidos. Mas a gente começa, né, vendo uma situação de um povo que, né, a gente sabe que o Wakanda tem o Pantera Negra e tem lá aquela plantinha, que é uma plantinha erva coração, que vai dar os poderes do Pantera, né? Essa erva, ela tá no fundamento do próprio desenvolvimento da sociedade Wakanda. E aí a gente vai ver esse outro povo, que é um povo que vai passar por uma situação de doença e eles estão pedindo aos deuses orientação para conseguir superar aquilo. Eles encontram uma planta também, que a gente vai entender que essas plantas elas estão relacionadas ao próprio vibrânio, né? Elas crescem em lugares onde o vibrânio está presente, alterando essa constituição. Só que a plantinha deles vai ter um efeito muito diferente, né? Em que eles vão se tornar criaturas aquáticas. Né? Exatamente. Você tá lá, um dia você come uma plantinha, quando vê você tá azul, né? É mais ou menos isso que acontece e você descobre que não consegue respirar fora d'água. Você está azul e você respira oxigênio pela pele. Né? Pela pele, exatamente. Se não tiver água, meu amigo, você tá enrolado. E aí, esse povo vai, né, para as águas. E aí a gente vai ver o Namor, que é um personagem que ele vai ser... a mãe dele estava grávida quando ela consome essa planta e ele nasce com características especiais em relação ao seu povo, que vai tornar ele Ali tinha dois caminhos para ele, né? Ou ser morto como uma figura diabólica, ou, no caso que faz muito mais sentido, ser um ser divino, né? Visto como algo divino. Afinal de contas, ele foi fruto daquela planta que salvou todo aquele povo, né? Então, e aí essa criança, em um certo momento, ela volta à superfície por conta do pedido da mãe dele, que queria, né, ter o contato com a superfície de novo. Afinal de contas, né, eles vieram de lá. A primeira geração das pessoas que vão habitar Talocan eram pessoas que se transformaram nessas vamos chamar de criaturas, né? Passaram por essa mutação. E ela quer ver e ele volta à superfície para ter aquela excelente... Você sai de manhã de casa para fazer uma viagem e você chega lá e vê o colonizador matando o seu povo, né? Essa é a experiência que vai moldar a própria figura do Namor, né? A gente vai perceber mais para frente que ele vive também, né? Não sei dizer se ele é eterno, mas ele vive muitos, né? Vive séculos. E aí ele vai ser moldado pela experiência da violência do colonizador, que vai fazer com que ele pense 1000 vezes antes de voltar à superfície. Então Talocan vai ser, ao modelo de Wakanda, essa cidade escondida, né? Aí a gente tem aquele momento da origem, né? Do nome, né? Em que ele vendo o seu povo sendo escravizado, maltratado, ele age com violência contra o colonizador, passa o cerol.
O padre, naquele momento, vendo um menino que tem asas nos pés, que não... aí é mais essencial, né? Se fosse o branco loiro com asas nos pés, poderia ser uma figura santificada, mas não era do povo, né? Então só podia ser uma figura diabólica. E aí ele fala, né? Você é sem amor, né? Sem amor, você é criança sem amor. E aí é o namoro. Agora, é aquela coisa, né? Assim, poderia talvez ser mais... Isso é interessante porque Deixa eu só fazer um comentário, Wagner. O Namor fala que odeia a língua espanhola, né? E ele escolhe um nome que é uma contração de Sin Amor, né? Que é uma contração de 2 palavras de língua espanhola, para que o nome dele relembre a ele esse ódio que ele tem pelo povo do colonizador da superfície. Então, sim, e aí ele se apresenta com 2 nomes, né? Isso eu achei legal. A ideia de ter um nome que causa temor ao colonizador e um nome que é o nome do seu próprio povo, que o reconhece, que agora me fugiu o nome. Kukulkan, que é uma figura das divindades, né? É uma divindade maia ou asteca. Sim. Pode não, só sobre essa questão do nome, né? Porque nos quadrinhos, né, Namor significa filho vingador na língua de Atlântida, né? Então, também ele carrega originalmente essa ideia de vingança, essa ideia que vai estar presente no filme, né? Que é o motor dele, né? Que é o motor dele, sim, de certa forma, né? Mas aí é uma daquelas viradas também meio rápidas, né? Porque primeiro o motor é se manter escondido do colonizador, né? Manter escondido dos povos que são ameaça, mas sim, depois vira vingança, vira uma ideia de vingança, né? Que é o que acontece com a Shuri também, né? Pois é. Só que Pode falar. Não, que eu acho que é um dos grandes equívocos do filme, né? Aliás, eu acho que é o grande equívoco do filme, né? Sim. Esse enfrentamento entre os dois, que é tão sem sentido, né? Me lembrou, inclusive, o Guerra Civil, né? Acho que eu já comentei num outro vídeo, né? Eles estão discutindo questões e, de repente, vamos resolver na porrada. Então, dividem em 2 grupos para brigar, né? Então, e agora um filme aparentemente bem mais maduro, que está discutindo geopolítica, né? Uhum. Cara, e, de repente, né? Eles estão em guerra. É o seguinte, eu acho, tem uma coisa conectando aquela cena do começo, né? Os países estão preocupados demais com Wakanda, por conta de não ter a tecnologia que o Wakanda tem, e aí a gente vê, né, quando eles fazem toda essa exploração para descobrir que existe vibrânio no fundo do mar, eles descobrem essa outra nação que é Talocan, né? E aí me veio, né, quando a gente decidiu discutir esse filme, depois da gente ter assistido, eu me lembrei de um autor que ele chama Akili Mbembe. Eu não sei se é assim que fala. Ele escreve, africano, né? Ele é um africano, né, camaronês, ele escreve um texto chamado A Necropolítica, em que ele traz um conceito de política e de soberania que é baseado... A ideia de soberania no contexto ocidental foi construída em cima do tema da racionalidade, que nos guiou para o debate, para a construção de um sistema democrático, do reconhecimento dos participantes, e ele nos traz uma outra visão de soberania que é baseada no controle sobre a vida e a morte do outro, né? Uhum. E então, se eu controlo a vida e a morte do outro, se eu controlo o corpo do outro nesse sentido, eu sou soberano. E no começo do filme, eu acho que quando a gente tem essa discussão geopolítica, eu enxerguei essa preocupação. Se eu não consigo controlar a vida do outro, eu não consigo controlar as cordas que regem a sociedade, o funcionamento das nações. Então, quando o representante dos Estados Unidos está falando e o representante da França está falando, eles estão reconhecendo o quê? Nós perdemos a soberania porque agora quem pode nos matar são eles. Né? E essa é uma visão muito fria do conceito de política, mas o Mbembe, ele fala que é um conceito muito mais realista do que a ideia da racionalidade até, né? Não que não hajam ganhos civilizatórios em pensar na razão, mas na prática essa política de racionalidade, ela serviu em contextos muito específicos da Europa. Para esses povos dominados, soberania nunca foi isso. Soberania foi você estar morrendo na mão do outro, né? E aí o filme... O outro decidir se você vive ou se você morre. Se você vive ou se você morre. E aí quando tem essa inversão ali no filme,
né, a necropolítica passa para a mão de outro que tem a possibilidade de exercê-la, né, por mais que o Wakanda não seja apresentado como uma nação belicosa e tudo mais, né, ela tem esse poder, e aí e mais uma vez, quando a gente vê essa experiência do Namor com o colonizador, ela me traz também essa questão da vida e da morte, né, que tá rondando a política o tempo todo. Né? Então eu acho que é um pensador que acaba, claro, né? Depois a gente linka o texto dele, tem versão em português. É um texto complexo, porque ele vai trazer toda a discussão sobre o biopoder do Foucault, enfim. Mas eu acho que esse tema, ele é muito claro, né? Poder, soberania, controlar os corpos também. Isso eu acho que é legal. O filme transcorre, né? E a Shuri, que é a princesa, né, de Wakanda, vai parar nas mãos do Namor. E o Namor faz dela uma prisioneira, mas também uma convidada de honra, coloca ela num traje e leva ela até a cidade, né, de Talocan, e mostra as maravilhas da cidade. E aí, tipo assim, ela entende, né, porque a história deles, ele conta a história para ela, né, a gente conhece a história dele porque ele conta para ela, e há uma relação amistosa entre os dois, e de repente ele fala assim, ó, vou atacar a superfície, e se você não tá comigo, você tá contra mim e eu vou atacar você. E tipo assim, eu achei aquilo muito radical, né? Dá pra entender ele querer atacar a superfície por esse conceito da necropolítica, né? Porque se ele tem o poder de fato de controlar os corpos, e como os corpos do povo dele foram corpos oprimidos, né? E ele é o filho da vingança, né, Wagner? Estaria talvez na hora de ele oprimir os corpos, né? Ele dá esse veneno amargo pra própria... Hã? A questão dele não é oprimir, a questão dele é eu vou atacar antes que me ataquem, né? Porque ele viu o que um colonizador faz. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que aí nesse ponto ele se conecta com o Killmonger, né? Mas por que ele quer envolver a Shuri e o Wakanda? E se o Wakanda se colocar de maneira neutra, ele vê a Wakanda como inimiga dele, né? Isso que eu achei assim, meio mal costurado no filme, sabe? Acho que aí que o filme força um pouco para ver um conflito entre essas duas nações. Mas acho que, porque, em princípio, até como o Fernando mencionou, a primeira cena também me gerou assim, caraca, esse filme vai ser muito bom, né? Aquela cena propunha a questão que a gente esperava, porque o primeiro filme termina com T'Challa abrindo, né, para o mundo, falando do Vibranium e tal. Enfim, o T'Challa é o conciliador, é o cara da conversa e tal, enfim. A gente falou um pouquinho no outro vídeo sobre esse lugar que ele tem e tal, mas aí a gente vê as consequências disso. O próprio Namor fala pra Ramonda, olha, foi o seu filho que arrumou essa encrenca, foi ele que falou, entendeu? E isso é importante, porque a gente pode pensar que ele é ingênuo e tal, assim, a gente pode pensar muitas coisas sobre a decisão do T'Challa, né, de fazer isso, mas o fato é que o filme já começa com esse discurso, olha, o Wakanda abriu e agora olha as consequências, né? Isso tá sendo jogado na cara dessas nações poderosas, a França, os Estados Unidos e também na nossa, propõe uma questão, mas aí eu acho que onde o filme escorrega, porque o resto do filme passa batido essa questão, não aparece as outras nações, aparece... Não, a segunda metade do filme, Wagner... Ele é agente da CIA, entendeu? Mas nada concreto, entendeu? Como a verdadeira ameaça. A segunda metade do filme é o confronto dos talocanos com a Wakanda, cara. Sim, pois é. Agora, as nações que estavam ameaçando no início, isso desaparece da trama. Aliás, uma observação interessante sobre isso é porque o primeiro filme é de 2018, né? Os filmes têm seguido, de uma certa forma, o tempo real, né? Salvo no período do blip, que tem uma passagem de tempo ali e tal. Mas a gente pode considerar que se passaram esses anos aí, não sei exatamente, mas passaram alguns anos. A gente teve outras séries, outras coisas que transcorreram num período posterior, né? Transcorreram num período posterior ao primeiro filme, né? E em nenhum momento essas discussões são feitas, em nenhum momento se fala de Wakanda, ou do Vibranium, ou dessas questões geopolíticas. Até a série do Falcão, de Soldado Invernal, que a gente também já fez vídeo,
Por que não tá ali essa questão? Quando tá falando de imigração e do blip, né? Uma nação super poderosa, altamente tecnológica, acabou de descobrir. E o Wakanda, como discussão, não aparece, né? Aparecem as Dora Milajes, mas essa discussão sobre o Wakanda não aparece, né? E, de repente, aparece nessa cena, nesse filme, e depois desaparece de novo, né? Eu acho uma pena como essa discussão sobre o Wakanda se simplesmente desapareceu no universo Marvel. Você sabe, assim, eu tenho uma perspectiva, eu começo assim, né, vou um pouco da minha experiência assistindo, foi o seguinte, então eu começo empolgado, né, com essa ideia de que vai ser a trama vai se conectar com o comportamento do mundo em relação a Wakanda, né, mas eu já sabia que tinha, né, o namoro e tudo mais, eu já tinha alguma certeza, já imaginei que não ia tanto para esse caminho, né. Mas tinha quando o filme começa daquele jeito, me traz essa expectativa. Depois, quando o Namor aparece, né, e fala, ó, a gente precisa que vocês peguem a cientista, né, que criou a máquina para destruir a máquina, para eles não nos encontrarem. A primeiro argumento me pareceu razoável, né? Ó, a gente não quer ser encontrado. Igual o Wagner falou, o T'Challa foi lá e saiu contando pra todo mundo, agora vocês dão seus pulos aí pra proteger a gente do problema que vocês próprios criaram. E aí tem essa primeira parte, que eu acho uma parte extremamente sensível do filme também, que é o contato da Shuri com o Namor, que o Henrique narrou, né? Que você vai conhecendo aquela sociedade e você fica assim, poxa, que bacana, né? Os dois estão conversando, e eu senti aquele medo, assim, né? Eu falei, que hora que o Namor vai revelar que, na verdade, ele é um vilão do mal, que ele tá fazendo tudo aquilo pra manipular. E aí não é, né? Só que eles têm que forçar a barra justamente para criar essa situação em que depois a gente vai ver ele mesmo, né? E aí eu acho que o filme reconhece a sua própria falha de enredo no momento que ele fala, não, já não é mais sobre a cientista agora, não. Agora a cientista já não quer mais saber dela, não. Esse negócio do vibrando aí. Agora o negócio é o seguinte: a gente quer cair pra porrada. Eu acho que é o seguinte, né? Desaparece. Aí a gente vai ver, né? Eu acho que até tem algumas coisas que eu acho positivas, que é a representação daquela mulher da CIA, né? Porque tem o nosso bonzinho da CIA, né? O bom garoto da CIA, o Hobbit da CIA, né? Tá ali simpático, né? Simpático. O Frodo da CIA, o Frodo, porque ele faz eu acho que é o mesmo ator do Hobbit, sacou? Aquele cara. Aí, ele é o Watson também do Sherlock. Do Sherlock, né? Que é o Doutor Estranho, né? O Benedict Cumberbatch. Então, é o multiverso da loucura aqui. Aí eu acho que assim, sinceramente, o personagem que não serve pra nada, né? Ele. Simpático. Mas o bom é que pelo menos eles mostram, né? Eu acho que assim, eles ensejam para um próximo, um futuro, um problema maior com essas outras nações, porque aquela mulher rouba tudo, ela quer informação, ela mostra que claramente a CIA quer de alguma forma dar a volta. Sim, mas aí já se desconecta. A baronia, Condessa. Aí já se... Só que aí, igual vocês falaram, aí já mostra que não vai ser esse o foco. O foco vai ser o conflito entre as duas nações. Tem uma coisa nesse conflito que, com o passar do filme, eu não achei ele bem construído, como vocês, não achei que ele é bem justificado, mas em algum momento eu achei ele interessante, ao estilo do primeiro filme do Pantera Negra. De repente, o branco não tem um papel grande, as nações não têm, porque quem tá no topo da hierarquia do poder é Talocan e o Wakanda, naquele contexto ali, né? Então isso, quando o filme opta por fazer essa coisa, e aí você vê, eu falei assim, rapaz, tem certos momentos que talvez se você pegasse isso aí, você sabe, eu tava achando que é um filme de alienígena, porque não tem branco europeu, de tão focado que a gente é, né? O povo com tanguinha azul, né? Com as penas na cabeça, deve ser um povo muito doido, assim. Mas o lance é que é essas nações. Eu acho que teria uma boa justificativa de Talocan se preocupar com a Wakanda, porque em certo sentido a Wakanda é a única nação que talvez tivesse condições de enfrentar a Talocan. Então assim, é a minha possível parceira, mas também a minha única ameaça real nesse momento, né, seria o Wakanda. Eu gosto de ver essas duas nações com protagonismo a maior parte do filme, né, eu acho que isso é legal. A guerra é entre a gente, velho, europeu tá com nada não, sai fora, vocês não dão conta de nada. mas a construção é problemática, sem dúvida. Posso fazer um comentário, cara? Lógico. O Namor conta a história dele, né? E aí é claro que passa pela figura materna, né? Uma figura pela qual ele nutre
muita simpatia, muita saudade, muito afeto. E aí ele mostra uma pulseira. Cara, isso eu achei uma coisa meio estranha, mas enfim. É uma pulseira que é a única recordação que ele tem da mãe, né? Uma pulseira que a mãe fez, deu para ele antes de morrer. E é uma pulseira feita com as fibras da planta, né? E ele dá essa pulseira pra Júri, né? Eu achei isso assim uma meio forçação de barra. Na minha concepção, ele nunca daria pra Júri aquela pulseira. Mas ele dá a pulseira pra Júri, e ali, quando ele dá a pulseira pra Júri, tem uma ligação muito afetiva entre os dois, né? E aí, 5 minutos depois, eles já são os piores inimigos. Isso também, pra mim, foi bem estranho. Eu te dou a pulseira da minha mãe, você mata a minha depois, né? Tipo assim, depois você mata a minha mãe. E ele mata... Eu achei interessante a Romanda ser sacada da história, sabe? Porque a Júri ganhou um protagonismo ainda maior. Ela é a personagem do filme. Mas olha só, o Namor não pensou, hora nenhuma, que através daquela pulseira a Júri não poderia recriar a erva coração e ficar tão poderosa quanto ele? Será que ele não pensou nisso, cara? Então, sabe? Porque era feito com as fibras da planta. Então, tipo assim, aquela pulseira foi, tipo assim, a equiparação de forças da Júri com o Namor, cara. Essa questão, eu até acho que tem uma justificativa, que até é uma questão que contrapõe o Wakanda e Talocan, que eu achei interessante, que Talocan tem o Vibranium, mas Talocan não tem a tecnologia de Wakanda. Né? Eles não são evoluídos como ao nível da Shuri. A relação deles com o Vibranium é biológica e não tecnológica. Isso, né? É mais biológica. Eu até gostei disso, porque dentro do filme eles conseguem pôr uma Wakanda, que é a representação de uma África tecnológica, com um povo que tem mais características dos povos tradicionais do que o Wakanda, né? Eles são mais... Eu vi gente falando, né? Tipo assim, que a cidade de Talocan não é tão... esteticamente tão grandiosa quanto é Atlântida, no filme do Aquaman, né? Mas, por outro lado, eu gostei de não ter essa megalomania, porque nós estamos falando de um povo tradicional, sabe? Assim, eu acho que talvez na arte poderiam ter melhorado, assim, as artes talvez um pouco dos elementos estéticos, mas eu acho que não era a proposta ser um outro povo super tecnológico como o Wakanda é, né? Sim. Vai lá, Wagner. Não, é isso. Eu vi gente falando disso também, assim, tem a coisa que tá muito escuro, né? Eu não sei se teve algum problema, alguma coisa para finalizar, para produzir. Realmente, as cenas são muito escuras, né? É uma pena, porque figurino, parece que, né, tem essa coisa desses povos originários. É uma pena, né? Mas eu acho que tem algum problema de produção, mas realmente tem essa escolha estética, né? O Namor não pensou que a Júri poderia manipular cientificamente aquela pulseira, né, Pedro? Eu acho que isso eu acho justificável. Eu concordo com você que ele dar isso de cara, talvez seja uma forçação. Mas, por outro lado, eu imagino a emoção do Namor também de encontrar um povo que, como ele, é um povo à parte desse mundo. Sabe aquele momento que você tá sozinho na tua vida? Que você fala assim, eu sou um fudido, ninguém sofre como eu. E aí, de repente, você descobre outro que sofre como você e aquilo é uma descoberta que mexe com você. Você fala assim, porra, cara, eu não tô sozinho nesse mundo. Eu até entendo que essa identificação do Namor com ela seria muito legal. Só que o ruim é que o filme depois já gira isso muito rápido, né? Eu acho que eu até entendo, por exemplo, ele fazer aquele ataque preventivo, mas aí a coisa já tá desengolada, né? Porque, a vontade que dá é, quero ver esse povo trabalhando junto, né, cara? A vontade que me dá a ver, realmente, assim, poxa. E aí tem aquelas mortes, né? Aquela coisa, assim, pra justificar depois a virada. Essa coisa da pulseira é engraçada, né? Tipo, eu te dou a pulseira da minha mãe. Pô, é uma razão pra ele matar a mãe dela também, né? Pô, sacanagem, gente. Tem a pulseira da minha mãe, se vem aqui invadir, né? Pô, sacanagem. Mas vamos pensar, assim, que... claro que é desmedido, eu acho que não faz nenhum sentido ele chegar e matar a rainha, eu acho que é uma coisa muito desproporcional, mas a gente tem que lembrar que a Nakia entra lá, né? Mata algumas pessoas, e aparentemente tem uma personagem ali que nem era uma guerreira, uma soldada, que tava ali com a Shuri junto, e ela foi morta. Sim. Tipo, a Nakia já chega atirando, entendeu? Assim, pô, é um ataque, né? A gente tá falando de uma ação de um país imperialista que chega, né, dando tiro, papá,
tem que salvar a princesa, né? Até porque a gente está falando de uma aristocracia também, né? Então tem a ação é violenta e diplomaticamente é uma ação totalmente condenável, né? Aquela infiltração da Nakia e tal, né? Sim. Então a resposta dele é dura, é violenta, né? Mas também ele é uma resposta, né? Uma resposta. Agora, realmente, matar a rainha intencionalmente não faz muito sentido. A Angela Bassett, né? Que é a rainha, parece que ela ficou putaça porque ela não queria ela não queria morrer no filme, né? E de fato, é um personagem muito interessante, né? Que estava muito bem no filme, particularmente falando, eu gostei da rainha ter morrido porque a personagem da Júri ganhou uma proporção, uma dimensão muito grande, né? Agora, olha só. Sim. Ela, pra mim, ela é o fio condutor de toda a narrativa do filme, né? E aí o que acontece? O Namor dá aquela investida contra o Wakanda e eles veem que, tipo assim, cara, o povo é muito forte, né? Os guerreiros são muito fortes e o Namor é muito forte, né? A gente tem que ter um Pantera, a gente tem que ter um protetor, né? Não dá pra lutar com esse cara, tem desigualdade de forças, né? E até a figura masculina, a segunda figura masculina de Wakanda, tirando o Pantera, é o M'Baku, né? Que é aquele líder dos Jabari, né? Aquele cara grandão, cômico, né? Aquele cara, ele dá uma marretada no Namor, a marreta dele se despedaça, o Namor dá um soco nele e sai voando, cara. Um cara forte pra caramba, né? Você vê a diferença de forças. E aí, depois que o Wakanda chora seus mortos e tal, a Júri tem a ideia de fazer a manipulação da pulseira, e ali ela consegue ressuscitar a erva coração, ela bebe a erva coração, e aí ela vai para o plano dos ancestrais. É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Muito bem. No plano dos ancestrais, eu quero a opinião de vocês. Ela tem a cadeira da rainha, né? A mãe dela já morreu, então ela pode encontrar ali o irmão, né? E eles poderiam reproduzir o ator, né? O Chadwick, né? Então poderia estar ali o T'Challa, poderia estar ali a mãe, e na hora que ela vira a cadeira, tá ali o Killmonger, cara. O que vocês falam pra mim dessa cena? Vocês esperavam ser o Killmonger, cara? Eu achei bárbaro. Eu gostei muito quando eu vi, me surpreendeu também, né? Não tava esperando que fosse ele. Eu gostei, mas ao mesmo tempo eu acho que tem ali mais uma cavucada, mais um jeito de denegrir a figura do nosso herói revolucionário, né? Do nosso anti-herói revolucionário, porque ali pinta mais uma vez essa força da vingança, muito mais do que de um projeto, né? E aí ela vai fazer né? O Killmonger vai fazer um diálogo com ela, né? Falando pra ela ali: você vai escolher o caminho do teu irmão, você vai escolher o meu caminho, que é o do cara que faz as coisas que precisam ser feitas, né? E aí eu acho que tem uma sequência ali legal também, porque depois ela vai ter as duas roupas, né, dos dois Panteras. Eu gostei deles recuperarem isso, né? E ela vai fazer a escolha da roupa do Killmonger, né? Que era do Pantera que usava a roupa dourada, né? Só que naquele momento é porque ela tá sendo motivada pela vingança, né? E eu acho que essa vingança é muito justificada, né? Se perdeu o irmão, não tem muito tempo. A sua mãe foi assassinada. Me lembrou a expressão chamas da vingança, porque eles conversam assim, rodeados por labaredas de fogo, né, cara? Sim. Não, e essa cena, né, ela começa nadando, né, remetendo ao jeito que a mãe dela foi morta, né, com aquelas bombas de água, e ela chega nessa questão. Eu acho aquela discussão interessante. As falas do Killmonger ali, eu acho elas muito interessantes. É um personagem muito marcante, né, ele é muito forte mesmo. Killmonger, nosso revolucionário. Mas coloca isso, né? Eu acho que ali eu vi uma crítica de alguém falando que a Shuri, ela é uma personagem que ao longo dos filmes, desde o primeiro, ela nos é apresentada como uma personagem da ciência, né? A personagem que resolve as coisas através da ciência, né? E tudo mais. E aí, nesse momento, ela vai descambar pro caminho da violência física. O que eu acho que é justificável pelo lado dela ter sofrido uma sequência de traumas, mas por outro, até não fica muito orgânico a sensação dela ser a Pantera, né? Não fica nada orgânico. Não é nem um pouco verossímil, né? Até 5 minutos antes, ela estava só correndo para lá e para cá, ela pilotava avião, usava armas, tecnologia e tal, até lutava, mas
de uma hora para outra, toma aquele negócio, bota a fantasia, o traje. Ela tem conhecimento de artes marciais? Tem, ô Wagner? Faz sentido aquilo. Ela tem conhecimento de artes marciais, ela sabe lutar karatê? Vem na roupa, a roupa vem tudo. A roupa do Pantera Negra traz tudo. Técnicas de luta, Krav Maga, Kung Fu, tudo. Tanto que no começo, quando eu vi o Pantera Negra a primeira vez, eu já tinha ouvido falar da Ironheart, né? Que é aquela personagem. Eu achei que a Shuri seria uma Ironheart legal. Se eles quisessem dar uma virada, né, ela estava pronta pra isso, porque ela lutar com uma roupa tecnológica, com um canhão, com um foguete, aí faria todo sentido. Sim. Né? Mas aí a gente vai ser, né, levado pro grande dilema, né? O Wakanda tá em guerra com essa civilização que é Talocan. O Wakanda tem a tecnologia ao seu lado, mas Talocan tem a força sobre-humana e tem o seu símbolo todo poderoso, que é praticamente a divindade, né? Que é o Namor. E aí eles vão puxar um combate no mar, né? Que eu acho que é uma coisa legal, assim, né? Eles têm que sair... Não faz muito sentido você ir lutar lá. Vai enfrentar o inimigo. Eu achei uma estratégia meio furada. Tipo, os caras estão da água, eu vou no campo deles. É verdade. Não é inteligente do ponto de vista estratégico, certamente. Não é. Eles queriam preservar o Wakanda, mas a capital já estava destruída. Já estava detonada, realmente. Né? Tem a única coisa de ser mais fácil atrair o Namor naquele contexto do que atrair dentro de Wakanda. Mas ele já tinha falado que ia voltar em Wakanda, né? Sim, né? Tipo, vou encontrar com ele no meio do caminho, né? Ele não quebra aqui a minha casa, né? Não, mas eu só queria voltar nessa questão da Shuri com Pantera Negra, que a gente tá falando. E uma pena, porque é uma personagem que é tão interessante construída como a personagem da ciência, né? Da tecnologia. E é uma personagem jovem, alegre, né? Tem um certo carisma e tal. E aí, de repente, ela vira Pantera Negra. Então, quando a gente tá falando, não tem a ver com a personagem. Tem parece que ela tá num outro mundo. Deixa eu fazer um advogado do diabo. Se não fosse ela, Wagner, seria quem? Tem as duas possíveis. Não, um Baco não. Mas as duas. A general. Que é a general do a general sabe lutar. Ou a Nakia, né? Assim, eu sou também time Okoye. Okoye e Killmonger são os melhores personagens do universo Wakanda. E eu votaria por ela, entendeu? Que seria a escolha mais lógica, né? Só que a questão, gente, né? O pessoal fala, em Wakanda, qualquer cidadão pode se tornar rei, né? Qualquer cidadão pode desafiar o rei e se tornar rei. Bem, primeiro você tem que ser bom de porrada, né? Não é qualquer cidadão, né? E na prática o que acontece é que a princesa, que é a gênia da ciência, ela cria erva, prepara tudo, mas ela fala, não, peraí, eu que vou tomar esse negócio, né? No fim das contas, fica tudo na família, né? Sim. Eu acho uma cena outra cena que eu acho muito sem sentido, assim, uma coisa que eu acho muito sem sentido, é quando a rainha, né, quando a Okoye volta, né, a Shuri foi sequestrada pelo Atuma, né, Atuma e a Namora, né, que são aqueles capangas lá, enfim, que são personagens desperdiçados, né, que não fazem nada além de dar porrada, né, não são desenvolvidos, né? E quando a Okoye volta sem a Shuri, né, ela é esculachada pela rainha. Eu fico tão sem sentido. Cara, a mulher quase morreu pra salvar a filha dela e ela é humilhada, esculachada na frente de outros oficiais, na frente dos anciãos, e ela é destituída do cargo dela, assim. Mas, enfim, a gente tá falando de uma monarquia, né, cara? De uma aristocracia. É assim que funciona a coisa, gente. Questão de classe, cara. Consciência de classe. Eu acho que essa cena é legal por isso. Se a gente olhar por esse aspecto. Ela é uma rainha, ela tava puta e ela vai lá e manda e acontece, né? Foda-se, se a general serviu, lutou. E aí ela taca na cara da general ainda, né? Na hora que o Killmonger veio, a general respeitou as instituições e ainda tá sendo xingada. Né, exatamente, cara. Não, tem o discurso dela no outro filme, ela é patriota, né? Ela fala isso, né? Que segue o Killmonger porque ela segue a nação. Ele é o rei, então ela tem que seguir, né? Então tem esse rompimento, né? Cara, eu assim, depois, no final ela volta meio espontânea, tipo, implorando pra voltar, entendeu? Cara, eu falava, cara, se foda, explode esse negócio aí. Cara, ela foi humilhada, esculachada, entendeu?
Que é aquilo, cara? Mas você sabe que aí eu acho legal essa coisa, justamente porque ela foi esculachada, ela foi humilhada, mas ela ainda é formada naquela mentalidade do exército, né? Então ela é isso. Ele é militar e ele é patriota, né? Patriota num bom sentido, né? Isso, tipo, é isso. Então, cara, o termo patriota foi tão desconfigurado, né, cara? Não, ele é um patriota. Você fala de patriota, não é coisa boa, né, cara? Não, cara, eu acho que tem umas coisas legais, assim, no filme, que não são muito aprofundadas, mas aproveitando essa coisa que o Wagner puxou de ser uma monarquia, tem uma hora que a Shuri fala, eu acho que é no começo do filme, ela fala esse negócio do Pantera Negra é um entulho do passado. É uma coisa assim que ela fala. Não. Ela é contrária à tradição, né? Ela representa exatamente essa modernidade, né? Contestando os elementos tradicionais de Wakanda. Eu acho isso menos na hora de tomar vacina, né? Quando a gente fala da vacina, ela não toma, não. A personagem, quando ela toma a erva coração, ela não quis ser enterrada, né? Sim. Porque, pela tradição, o personagem tinha que ser enterrado porque era uma espécie de morte e ressurreição, né? Quando ele entrava no plano astral dos ancestrais, ele tinha que estar dentro da terra, né? E a Shuri fala, não. Ela não acredita, né? Ela não acredita. Não acredita nesse trem, né? Dessa viagem astral. Eu acho isso legal. Na ciência. Né? Então, eu acho que ela traria, né, um conflito entre tradição e modernidade numa sociedade que tem uma combinação muito forte dessas, que é muito interessante, eu acho que especialmente no nosso contexto, que a gente está lidando com isso o tempo todo, né? O Brasil, por exemplo, moderno nas instituições políticas, né? Tem democracia, tem capitalismo, mas tem pensamento mágico, mas tem a religião participando de todos esses espaços profundamente. Então eu acho que o filme... Você tá falando do Brasil ou de Wakanda? Não, agora já foi pro Brasil. Né? E eu acho que a Shuri enseja essas questões. Não, nada disso é profundamente trabalhado, né? Mas eu acho que são questões interessantes para refletir também. Né, porque recuperar esses elementos, né, não só no sentido negativo, né, porque esses elementos constituem um povo, né, as tradições, os elementos culturais. Aqui, deixa eu ir já para uma coisa técnica no final do filme, a luta do Namor com a Shuri. O Namor atravessa uma lança na barriga da Shuri, cara. E a Shuri sobrevive, sabe-se lá como, né, cara? Com a barriga vazada, né? Mas ali ela já tá com a erva, né? A erva tá com a erva também. A erva. Falar por lei botar uma erva assim. Bob Marley. Mais um dos poderes, né? A erva coração. Então, assim, eu acho que, né, trazendo agora para uma das questões que acho que a gente já está, né, encaminhando aí para quase uma hora, eu gosto, né, acho que o filme tem muitos problemas desse ponto de vista da construção da narrativa, né? Igual a gente falou aqui um tempão e nós praticamente só citamos a personagem a Ironheart, né? Que ela realmente, a presença dela e a ausência na trama não tem nenhum grande impacto. Apesar dela simbolicamente ser muito legal, né? A ideia de uma menina negra, jovem, que tem condições de desenvolver a sua genialidade, né? Que é uma coisa que a gente não vê, mas enfim, pra trama não tem tanta centralidade. Mas eu acho que é legal a gente pensar, e aí quando eu falo que eu vejo como algo positivo essa coisa de Talocan e o Wakanda serem o centro do filme, é num contexto de revalorização desses povos, né, de povos da África, da América do Sul, da América Central, mas também desses povos tradicionais que muitas vezes precisam viver escondidos, né? A gente até comentou, né, para você aí que tá ligado, fez prova do Enem, né, falou sobre as comunidades tradicionais, sobre os povos tradicionais, e de certa maneira são povos que estão vivendo um contexto de guerra como Talocan, né? Me parece que é curioso, porque aí eu jogo, né, uma reflexão pra gente fazer. Se você pensar de um ponto de vista ocidental, né, da nossa história, Talocan já devia ter atacado há muito tempo, né? Tipo assim, já deveria ter passado o cerol há muito tempo atrás. Só que eles não fazem,
E aí a gente pode falar, pô, mas não é verossímil, né? Qual que é o sentido de falou que eu não fazia? E aí isso me remete às comunidades tradicionais, que elas não querem as mesmas coisas que outras comunidades querem, que uma comunidade imperialista e capitalista quer. Né, o cara que está vivendo numa comunidade tradicional, e aqui para você remeter, né, para quem não tiver. Nós estamos falando de comunidades quilombolas, nós estamos falando de populações do campo e da floresta, nós estamos falando de ribeirinhos, nós estamos falando de gente que quer viver a sua vida preservando as suas tradições. Né, e eu acho que Talocan encarna isso na primeira metade do filme, quando ela aparece como essa nação que está escondida. E aí ele fala, né? Eu acho é muito legal quando ele fala, quando ele aparece a primeira vez lá para a rainha. E ele fala assim que, poxa, mas não é um sonho, por que vocês abriram mão do sonho de ser um paraíso isolado? Por que vocês foram se mostrar? Né? Porque são povos que querem viver a sua realidade, né? Não quer crescer inadvertidamente, se expandir infinitamente ao ponto de ter que sobrepor outras nações. E aí eu acho que isso é muito legal, né? A gente pensar nesses povos. O filme não vai, obviamente, fazer uma grande também descida nisso, mas povos que vivem pela tradição, que vivem em interação com a natureza, que vivem o seu espaço, né? Óbvio, sem romantizar completamente a história dos indígenas, né? Desses povos, porque a gente teve também os grandes impérios, tanto na África quanto na América Central, que não eram povos exatamente, que não tinham nada de imperialistas, né? Mas pensando nessas comunidades tradicionais, eu acho que o filme enseja aí uma discussão sobre isso, ou abre espaço para a gente refletir um pouco sobre essas questões também. E aí, cara, eu acho, e aí eu queria citar, né, para não perder, tem um outro pensador que chama Aimé Césaire, que ele escreve Discurso sobre a Colonização. E ele é se eu não me engano, peraí, deixa eu só ver de onde que ele é, que me fugiu aqui agora. Mas ele vai falar sobre como que esse pensamento colonizador ele nos desumaniza. E aí eu acho isso muito legal, porque ele vai mostrar, ele começa o texto falando sobre como o comportamento da Europa colonizador desumanizou o europeu, tornou o europeu... Aí ele tem uma parte que ele começa a falar que o Hitler já estava sendo construído há muito tempo, mas o que Hitler fez para horrorizar o europeu foi tratá-lo como os europeus tratavam as pessoas nas colônias. Tratavam o negro, tratavam o indígena. Tudo que o Hitler fez era permitido ser feito com aquele que não era europeu. Né? E num discurso assim, né, ele é um poeta, então é um texto muito forte. Ele é da Martinica. E aí, escrevendo em 1956, né? E aí, assim, eu acho esse negócio muito legal, porque se a gente pensa só da ótica do capitalismo, só na ótica do domínio, né, o Henrique aí, talvez um dia a gente possa falar, né, essa virada da racionalidade grega para a racionalidade moderna foi sair da contemplação para o domínio, né? A gente quer dominar tudo, a gente quer controlar tudo, a gente quer controlar o outro, a gente quer controlar a natureza, e esse controle excessivo, se a gente for pensar nos termos de uma humanidade, né, de um ideal de humanidade, isso tudo nos desumaniza mesmo, porque a gente vai passando por cima. Por que eu vou me preocupar com a natureza? Né? Não, eu vou deixar a mineradora passar o cerol, cara. Ei, Fernando, se o limite da minha ação é o limite da técnica, uma vez que a técnica permite eu vou agir sobre a natureza, a dimensão do sagrado se perde completamente, se esvazia, né, cara? Nada é sagrado, nada é intocado, nada não... Sabe? Não tem limite, cara. Entende? Sim. E aí o ser humano se torna um predador de si próprio, cara. E da natureza, do planeta, cara. Não, pois é. Isso é muito louco, cara. E aí eu pensei agora, né? Se a gente for ver a religião cristã, ela tem... A religião cristã, acho que o espiritismo, algumas outras religiões que têm um elemento extra-mundano, né? Você vai para um paraíso, você vai para um porém. Então, se eu destruir essa porcaria aqui toda, ainda tem outros mundos, ainda tem outras realidades, tem outros universos. Agora, em uma certa mentalidade de alguns povos, esse é o universo espiritual, o mundo está integrado. Se destruir esse aqui, não tem outro, filho. Eu preciso... A minha espiritualidade depende que esse mundo continue existindo, então não dá para destruir ele e esperar outra vida. E existindo de maneira saudável, né? Saudável, porque senão também eu já destruí ele muito antes dele ter... Você ia fazer um comentário, Wagner?
Não. Sei que tem pelo menos, enfim, lembrar dos meus tempos de cristão, sou um crente. Existem teólogos que pensam também, né, uma teologia para a ecologia, né, para o meio ambiente. Existe essa perspectiva. E se a gente lê a Bíblia, a gente pode encontrar, né, alguns textos que falam disso, né? Inclusive falam da natureza como manifestação de Deus, né? Ou seja, essa própria relação da fé cristã, né? Ou enfim, judaica no Velho Testamento, tá muito relacionada com a natureza. E aí eu estava pensando no significado do vibrânio e da erva coração, né, que vem da natureza, né? A potência desses dois países está em algo que vem da natureza, né? Embora o vibrânio, eles mencionam que é um terremoto, um meteoro que veio e tal, que, sei lá, milhões de anos caiu na Terra, mas de qualquer forma tem a ver com a Terra, né? Então, assim, tem a ver com o espaço, com o lugar, né? A ideia de você da Terra, a ideia da Terra, né? Do vibrânio que tá lá, ou a erva também que vem da Terra, né? E agora que eles descobriram o pré-sal do vibrânio lá, que eles estão procurando, né? E aí, pensando nessa coisa dos povos originários também, eu tive uma experiência incrível. Eu fico até arrepiado de lembrar agora, né, que eu tive em Machu Picchu, né? E é incrível, o Peru é um país, assim, fascinante. Em muitos lugares você tem uma presença, né, desses povos originários em muitos lugares, muitos sítios arqueológicos e tal, e Machu Picchu é a cereja do bolo, né? Né, observando, ouvindo os guias que falam, eles têm uma relação muito forte com a terra, né? E a ideia das divindades estava tudo muito relacionado com a terra, né? Os cultos relacionados com a colheita, né? O culto à Pachamama, né? Porque é a terra que dá o alimento, né? Da terra vem a água, vem... Então realmente são povos que entendem, tem toda a sua cosmologia ou a sua religiosidade relacionada com a terra, com o lugar onde eles estão, né? Eu acho que a gente pode resgatar esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão do filme, né? Esses povos ancestrais que cultivam a sua ancestralidade, a sua cultura, as suas tradições, e muito ligados à sua terra, né? Muito ligados ao seu espaço. Gente, vamos terminar. Fernando, você queria falar alguma coisa? Eu queria jogar uma última coisa, né? Porque, afinal de contas, tudo bem que isso pode dar mais uns 40 minutos de vídeo, mas eu só queria jogar para vocês. A gente já falou um pouco sobre isso, mas esses dias alguém, não lembro se foi o Wagner, se foi o Henrique, mandou, né? Nós temos um grupo lá que a gente discute algumas coisas, e mandou sobre que o filme já tinha lucrado acho que 2 bilhões de reais no final de semana, né? E aí... Acho que foi você, né, Wagner? Acho que foi o Wagner. Foi. Eu falo assim, né? Eles têm, então, né? Brincando com isso, né? Eles têm 2 bilhões de motivos para fazer filmes de representação de povos diferentes, né? Acho que se a gente considerar que está chegando numa certa saturação de certos temas, esses temas começam a ser resgatados, essas estéticas diferenciadas, né? Essas histórias que têm elementos que talvez não tenham sido tão explorados. E aí eu fico pensando, né? Porque tem essa discussão forte, até que ponto tem esse elemento de apropriação cultural pelo filme, pelo cinema, que tá lucrando, né? Que tá ganhando muito dinheiro com isso. E até que ponto a gente tem um filme que proporciona uma força a mais para esses povos, para esses grupos, né? Até que ponto, né? Acho que acho que essa é uma discussão que essa vai perpassar talvez em Zona Cinza do começo ao fim, né? Porque a gente está sempre falando de cultura de cultura pop vai estar sempre nesse jogo, né? Tudo para virar primeiro vai ter que gerar dinheiro, né? Mas é uma questão aí que eu acho que é bom retomar. E aí depois, se vocês quiserem fazer um comentáriozinho sobre isso, eu acho que seria legal. Aí no fechamento, enfim. Prova que você não precisa fazer só produtos de massa que sejam, enfim, inócuos, bobos, né? Você pode
trazer algumas questões. Não é nenhuma revolução, enfim, mas toca em temas muito interessantes. Cara, e é um filme original, né? Eu vou falar de novo, citar o Ryan Coogler, né? Que é o diretor, né, que consegue ser autoral no universo Marvel, né? Para quem viu a série da She-Hulk, né, Mulher Hulk, né, que é um personagem que eu adoro, a série é bastante refletindo sobre o próprio modelo Marvel, né? Ela termina bastante explicitamente fazendo isso. Não é exatamente uma autocrítica, mas ela brinca um pouco com essa coisa do modelo Marvel de fazer as coisas, né? E que você pode fazer alguma coisa diferente, né? E eu acho que é isso, cara. A gente pode continuar pensando em vários assuntos, em vários temas, a partir de produtos da cultura pop. Eu acho que a gente precisa pensar mais, né? Até porque tem tanta gente consumindo e vendo esses produtos, né? Cara, só para terminar uma coisa, né? Tem toda essa questão da representatividade, desculpa, interromper, né? No significado desse produto pop, né? De como a gente viu em 2018, muitas pessoas negras, homens, mulheres, crianças, enfim, indo aos cinemas e se reconhecendo, nem gosta de Marvel, nem gosta de quadrinhos de super-herói, mas se reconheceu e faz o gesto de Wakanda, né, é muito bacana isso, né, e aí eu tava vendo até um perfil, enfim, que fala da Marvel e tal, que também é de esquerda e tal. Ele estava comentando que da cena final, quer dizer, da cena pós-créditos, né, em que aparece o filho, né, do T'Challa, que também se chama T'Challa, né, aí o comentário era bem interessante, né, de que é o menino que está dizendo, eu sou T'Challa, eu me chamo T'Challa, né, e o comentário era nesse sentido, olha, um menino negro está dizendo isso, né, que foi o que a gente viu, eu também fico arrepiado, foi o que a gente viu nos últimos anos, as crianças se reconhecendo, né, cara, e querendo ser, né, querendo se veem representadas por um herói com quem elas se identificam e olham e se espelham nele, né, cara? Então, isso não é pouca coisa, né? A cultura popular, a fantasia, né, tudo isso é muito importante pra gente, né? A gente busca reflexões políticas complexas e tal, numa obra dessas, mas a fantasia também é importante, né? A ideia de super-herói é uma coisa muito boa, muito positiva para as pessoas e imaginar um super-herói que uma minoria se identifique, cara, pô, genial, cara. Eu fiquei pensando sobre essa questão de se é legítimo, se é justo a indústria cultural, o cinema, ganhar o dinheiro que ganha, né? Independente de sim ou não, eles vão ganhar o dinheiro que ganham porque eles vão fazer a coisa acontecer. Então, eles vão ganhar esse dinheiro, cara, né? Bom, melhor seja com isso. Eles estão ganhando esse dinheiro e estão levantando temas interessantes, estão provocando uma reflexão. Se nós estamos aqui também muito pelo trabalho deles, né? E a gente está propondo aqui uma reflexão crítica, né? A análise de 3 pontos de vista, né? Sobre o que essas obras dão para pensar, eu vejo isso como uma coisa positiva, assim, cara. É uma coisa positiva, assim. Por exemplo, mal comparando, né? Antes a predação dos animais, né, a caça dos animais, o animal valia pelo chifre, né, e o animal tinha que morrer para aquele chifre estar no mercado e tal. E aí com o safari o animal vale o animal vivo, né? Então, tipo assim, continua tendo uma exploração, uma relação de exploração, mas é uma relação de exploração mais saudável, né? Digamos assim, né? Então, você acha que não, Wagner? Não, eu tenho questões em relação a essa questão dos animais, do especismo, enfim, mas isso é para um outro vídeo. Para uma outra hora. Fernando, vale ou não vale a pena o Wakanda Forever? Cara, eu acho que vale, né? Acho que vale a pena, especialmente se você for com a mentalidade aberta, não esperando as mesmas fórmulas, né? O filme eu vi, acho que o comentário, não lembro se é no Gaveta ou se é do Super 8, e eles falam que o filme talvez fale em entregar Marvel, né? Ele entrega mais outras coisas, ele entrega mais acessibilidade, ele entrega mais algumas questões, e a parte da dinâmica, da ação, tem bons momentos, mas ele falha um pouco. Mas eu acho que vale. Eu acho que só
lançar esse olhar e aí, finalizando essa coisa da representação, nós estamos falando de um filme, de um blockbuster que tem como protagonista os povos, o povo latino e o povo negro no contexto norte-americano, né? A gente falou lá no Falcão um pouco sobre essa construção de quem é a cara dos Estados Unidos hoje. Eu acho que o filme presta um excelente serviço nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, esses filmes constroem muito mais a identidade do que outros filmes talvez mais profundos e tudo mais, né? Então, sim. Eu acho que vale a pena. Não é, como a gente comentou, acho que talvez esse seja um dos filmes mais críticos, né? Dos vídeos mais críticos que a gente já fez em relação à própria obra, mas eu acho que vale a pena. Vale a pena assistir. Wagner, vale ou não vale a pena? Vale. Eu vejo quase tudo da Marvel. Não, eu acho que outro dia eu vi aquele Thor, Amor e Trovão, gente. Esse não vale a pena. Não, enfim, se você quiser rir um pouco, veja e tal. Mas é isso, é entretenimento também, né? Não, mas como o Fernando falou, né? O Pantera Negra, talvez a grande falha é realmente, para quem acompanha a Marvel, é não entregar Marvel, né? Eu acho que os piores momentos do filme, onde o filme cai, é exatamente quando tenta entregar Marvel, né? Uhum. Com a participação do Ross, lá do agente Ross, da Condessa, mesmo a Riri, que aparece meio forçadamente ali, né? Essas conexões com o universo Marvel acaba sendo... Né? E uma coisa interessante, né? A gente tá falando muito de emoção, de sensibilidade, né? Que eu acho que já estava no outro filme, né? Esse filme tem esse elemento da morte do protagonista e tal, mas eu acho que também já estava um olhar muito mais afeto, muito mais emoção e tal. É aquela coisa engraçadinha da Marvel, né? De sempre ter uma piadinha, uma coisa colorida, divertida, né? Uma certa banalização das coisas, né? Que eu vou citar de novo Guerra Civil, que eu acho que é o filme que eu mais detesto, porque é uma ideia muito boa, que é totalmente destruída por um filme de machos, de mascarados dando porrada um no outro, tipo, enfim. E esse filme, ele entrega ação, entrega entretenimento, mas entrega muito mais, né? E Escola da Marvel. Esse filme termina a fase 4, né, da Marvel, sem um grande evento, mas enfim, é um filme importante, né? E agora vamos ver o que vem, porque agora vem mais uma fase da Marvel, não vai terminar nunca esse troço. A gente vai estar envelhecendo, eu já tô com bigode branco, cair daquele mais cabelo que vai estar aqui discutindo filmes da Marvel. E vem muita coisa por aí, né? E eu acho que a gente vai ter mais discussões sobre isso. O Namor, ele nos quadrinhos, né? É interessante, não vou me estender muito, tá? Porque eu sou professor, aliás, somos todos, mas eu falo mais ainda do que a média. É um personagem que foi criado antes da Marvel, o Namor, né? Interessante, né? Depois ele é incorporado no universo Marvel. Né? Não sabia. De 1939, ele é um dos primeiros super-heróis, né? Inventados ali na década de 30, né? A Marvel, como Marvel, surge várias décadas depois, né? E ele, muito tempo depois, inventa que ele é um mutante, né? E ele diz isso no filme, eu sou um mutante. A ideia de mutante nem apareceu no universo Marvel, mas ele diz eu sou um mutante, porque a gente já sabe que estão preparando a volta dos mutantes agora, né, dentro do universo cinematográfico da Marvel, né? Então existe muita expectativa e eu acho que vai render, espero, se a gente tiver bons diretores, eu adoraria o Ryan Coogler dirigindo um filme dos X-Men, alguma coisa assim. Tá bom. Eu acho que vai render, os X-Men rendem muita coisa, muita discussão bacana, interessante, assim eu espero, né? Mas é isso, eu tô um pouco cansado do modelo Marvel e tal, mas eu sempre acabo vendo quase tudo. Vale a pena o filme. É isso aí, pessoal. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, se você é um telespectador, se você é um ouvinte nos escutando por um tocador de podcast, obrigado por ter escutado esse vídeo, esse áudio até o final. Se você tem algum comentário, deixe na descrição, né? Pode fazer os comentários se quiserem, por favor. Se inscreva no canal, por favor. Ative o sininho da notificação para você receber vídeos novos, né? A gente está com entradas semanais aqui no Zona Cinza. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e tchau. Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que o canal expanda suas atividades, colabore conosco. Nossa chave Pix é o e-mail do canal, filosofiacomóculos@gmail.com. Tudo junto e sem acento.
Nos ajude, mas só se você quiser. Um abraço.